Olá, alunos! Então, hoje teremos aula de história, né? Hoje está chegando o final de semana, né? Então, a última aula da semana é história, tá? Então, aqui, ó, vocês vão pegar esse livrinho aqui de vocês. Quinto ano, aprender e relacionar, história e geografia, tá? Nós teremos aqui a unidade 3, registros da história, linguagem e cultura. Linguagem e culturas. Capítulo 11, linguagens, história e comunicação. Nós vamos fazer a leitura da imagem e atividade. Vocês vão abrir na página 138 e 139. Então, nós temos aqui uma imagem e vocês terão que analisar essa imagem, né? Podemos observar o quê? Que parece ser uma cidade. Existe aqui automóveis, né? Ruas desenhadas. Então, existe aqui sinalizações, né? Passe o verão na praia. Aqui dá a impressão que é um jornal, uma comunicação, né? Aqui seria uma placa de rua. Parece ser pessoas andando pela rua. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho maior para analisar de perto. O que quer dizer? Então, aqui está pedindo para vocês o quê? Identificar 5 formas de comunicação representadas na imagem. Então, quais são as 5 formas aí no caso, né? Como que a professora falou para vocês algumas delas. E quais são outras que eu posso visualizar, né? Então, aqui tem o meio, né, de publicidade, propaganda, uma escrita. Nós temos o que? Aqui os símbolos, né? 20 quilômetros, parece que é proibido buzinar, porque perto parece de um hospital, ó, aí escrito hospital. Nós temos aqui parece uma placa, um banner, um painel informativo, placa de ruas, nomes de ruas. Dá a impressão que crianças estão brincando, conversando. Aqui eu tenho a expressão também de comunicação, que seria arte cênica, expressão da música, né, da dança, no caso aqui marabalismo, né, que fala. A expressão cênica aqui, né, de arte. Então, uma delas, tem mais que eu posso ver, né? Vocês vão anotar. Então, aqui, ó, os tipos de linguagem. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre como que as linguagens, elas se comunicam. Como que nós usamos a linguagem para nos comunicar. Quais são esses meios de comunicação que nós utilizamos? Ao longo da história, os seres humanos criaram diversas linguagens para comunicar. Essas linguagens podem ser classificadas em dois tipos principais. Então, nós temos o que? As linguagens verbais e as linguagens não verbais. Leia no quadro alguns exemplos do tipo de linguagem. Então, linguagens verbais utilizam palavras para se comunicar. Então, nós utilizamos, quando é falado, nós utilizamos o que? A fala para se comunicar. Então, nós temos o que? A linguagem oral, por meio que? De conversas, diálogos, né? A música é uma linguagem oral, as cantigas, a gente tá, no caso, assim, as musiquinhas de antigamente, nós cantamos, ó, vocês aprenderam lá no primeiro ano, no ensino da educação infantil, a cantar as musiquinhas. No segundo ano também tem bastante musiquinha. Depoimentos e entre outros.
A linguagem escrita. Por meio do quê? Dos livros. Então, aquilo que eu vou ler que está escrito, que está grafado ali naquele papel, no caso. Jornais, textos da internet, nomes de locais públicos. No caso, ali tinha a placa de rua, né? Tinha aqui aqueles banners também, as propagandas escritas. E entre outros. Linguagens não verbais não utilizam palavras para se comunicar. Então, nós temos a linguagem visual, que seria por meio do quê? Da pintura, da fotografia, da caricatura. Então, é visual, aquilo que eu vou ver. Por exemplo, um quadro, ele é uma linguagem visual, que transmite uma informação. Um desenho que transmite uma informação. O desenho, ele transmite muita coisa naquilo que eu quero dizer. Como eu vou desenhar, as cores do desenho. Então, ele transmite várias informações. E a linguagem corporal. Por meio do quê? Da arte. Então, nós temos lá os gestos, as expressões da face. É o jeito que eu vou pensar. Se eu tô assim, ó, tô pensando. Então, a expressão do meu rosto quer dizer muita coisa. A dança é uma expressão corporal, né? E entre outros. No dia a dia, as linguagens podem aparecer interligadas em uma mesma mensagem, como o caso de um cartaz, que inclui uma fotografia. A fotografia é uma linguagem visual, mas nós temos também uma linguagem escrita, né? Visual, e também temos a escrita, que é a linguagem escrita. Nessa situação, são chamadas de linguagem mista. Né? Então, quando eu misturo as duas linguagens, então a linguagem mista. Ou mais linguagens, né? 1. Investigue em jornais, revistas, internet, por exemplo, exemplos de linguagens verbal e linguagem não verbal. Cole os exemplos nos locais indicados na página seguinte e preencha as fichas. Então, vocês vão pesquisar aí na casinha de vocês. Quem não tiver revista pode fazer desenho, tá? Não precisa necessariamente ser recorte. Pode ser desenho, desenhado. Vocês vão pesquisar e podem desenhar. Certo? Então, aqui, ó, nesse espaço, ó, linguagem verbal. Tipo de linguagem vai ser oral e escrito. Então, vocês vão voltar lá e vão pesquisar para a professora, vão ver qual linguagem que vocês vão desenhar. E vão fazer o xizinho no que vocês estão desenhando, como exemplo, para a professora. E a linguagem não verbal. Então, o tipo da linguagem, se vai ser visual ou corporal, que vocês vão fazer o desenho aqui, ou recorte. E se vocês vão desenhar outro também. Aqui essa resposta é pessoal. Então, cada um tem a sua, né? Não todo mundo tem a mesma resposta. 2. Escolha um dos tipos de linguagem citada na atividade anterior e explique por que ele é importante para a comunicação entre as pessoas. Então, vocês vão escolher uma daquelas que a professora já falou para escrever. Por que ele é importante para a comunicação? Aqui, vocês vão analisar. A pintura corporal. Você aprendeu que as pinturas fazem parte do grupo de linguagem não verbais visuais. Então, nós não usamos a fala ou a escrita para se comunicar. Mas a pintura é um meio artístico, mas é um meio de comunicação também. Além de realizar pinturas em diversas superfícies, então, quer dizer, em rochas, madeiras, tecidos, paredes, né? Aqui, no caso, na cidade de São Paulo, existe bastante, assim, grafites feitos em parede, em ruas. Isso é também um meio de expressar e se comunicar. Alguns povos também realizaram pinturas nos próprios corpos, chamados de pinturas corporais.
Então, nós temos aqui a imagem, ó. Observe as fotografias. Então, aqui, ó, uma pintura feita numa criança no município de Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso, em 2015. E aqui eu tenho outra foto, é a jovem Tupinambá, no município de Santarém, no Pará, em 2017. Então, isso aqui também é um meio de comunicação, né? Comunicação do quê? Da cultura, da expressão. Tudo isso faz parte da comunicação. Quais materiais você imagina que foram utilizados para realizar essas pinturas corporais? O que vocês acham que foi utilizado? Quando vocês fazem desenho no papel, nós usamos aqui a tinta guache. Mas será que eles utilizaram essa tinta para fazer? B. Quais são os possíveis significados dessas pinturas? Então, quais são os possíveis? Por que a menina será que pintou ao redor do olho dela de vermelho? O que ela queria passar? O que ela queria expressar aí, né? O que ela queria, né? Esses desenhos, o que eles expressam. Leia a reportagem. Então, nós vamos ler uma reportagem agora, né? Na página 142 e 143. Pinturas indígenas apresentam a identidade de cada povo. As tintas são feitas a partir de elementos naturais como urucum e jenipapo. Então, o que está falando de tintas naturais? Retirado do quê? Das árvores, das plantas. Então, antigamente, os índios já pintavam o rosto para expressar alguma cultura. Naquela época não existia tintas feitas em indústria. Então, eles tiravam o quê? Da natureza. Pegamos o jenipapo, ralamos. Com o caldo que forma, fazemos as pinturas. Então, eles ralam essa tipo de um vegetal, né? Uma fruta, a professora não conhece. Então, eles ralam e sai o caldinho, e o caldinho eles molham e vão fazendo o desenho na pessoa. O urucum eu sei o que é, o coloral. Ele é vermelhinho, mas esse aqui a professora não conhece. Já com o urucum, a gente tira o caroço, tem os carocinhos, né? Umas bolinhas assim, meio vermelhinhas, e vão fazendo uma pasta. Então, eles amassam. No caso, nós usamos hoje para colocar para dar cor aí nos alimentos, né? Fica meio vermelhinho, fica mais assim, bonita a comida. E dá fica vermelho. Olha lá, ó. Explica o indígena Mangagá de Pataxó. As pinturas são diferentes para cada ocasião, como as comemorações, os rituais sagrados. Existem também os desenhos que demonstram sentimentos, desde os mais felizes até os que revolta a indignação pelos diversos problemas enfrentados pelos povos. Então, desde a felicidade, esses desenhos eles se expressam, até as tristezas, o que eles passam. Então, estou passando por um momento feliz, eles desenham assim, o desenho de felicidade, a cor. Se eles vão desenhar se eles estão tristes ou estão passando por um momento muito triste, então eles vão desenhar cores diferentes, desenhos diferentes. A pintura de onça no rosto simboliza indígenas guerreiros e também amor e paz. Então aqui a onça é interessante, ó, os significados que os indígenas agregaram para ele, né? Para esse desenho de onça, aquele pintado, né, da onça. Geralmente a gente usa porque é nossa cultura. Diz o Ianatan Pataxó. Cada povo tem sua própria cultura. Elas nunca são iguais. Então, cada um expressa de uma forma. No caso dos índios, são as pinturas feitas da natureza, né? Tintas da natureza. Segundo o cacique da etnia
Agora é bem diferente esses nomes aqui, Yakalu. É como se fosse a roupa dos indígenas. Vem de muitos anos. A pintura é a roupa para a gente. Então, aqui é onde tirou a fonte de onde tirou essa reportagem aqui. As informações da reportagem afirmam suas hipóteses sobre os materiais utilizados nas pinturas corporais indígenas. Explique. Então, aquilo que a professora já falou lá no comecinho, tá bom? B. Suas hipóteses sobre os significados das pinturas corporais indígenas foram confirmadas ou não? Explique. Então, aquilo que você pensou lá no exercício anterior é aquilo que você está pensando agora depois da leitura? E por que sim e por que não? Aí você vai pensar e escrever. C. Explica o que você entende a partir da leitura da frase. Vem de muitos anos. Olha lá, tudo que a professora falou, né? Vem de muitos anos, tudo se modifica. A pintura é uma roupa para a gente. Bom, o que quer dizer essa frase aqui que ele fala, né? Bem marcante aí na fala do índio, do indígena, né? O que ele quer passar com essa frase? O que ele quer transmitir fazendo? O que quer dizer essa frase? Então, agora na página 144. Alguns povos que viveram em outros continentes, em diferentes tempos, também realizavam pinturas corporais. Quando os pigmentos são gravados na pele, geralmente de forma permanente. Essa pintura é chamada de tatuagem. Então, aquilo que a gente vê aí nas pessoas, né? Os desenhos. Então, aquilo lá, a tinta que os indígenas usavam das plantas, desenhavam, depois de um tempo, saía. E no caso da tatuagem, ela não sai mais, é desenhado e fica na pele, né? Então é isso que está falando aqui em cima. 3. Leia notícias sobre os antigos egípcios que vieram da África há mais de 3.000 anos. Tatuagens de vaca e babuínos são descobertas em múmias há 3.000 anos. Então, desde o nosso passado, as pessoas elas desenhavam no próprio corpo, registravam assim as suas culturas, suas crenças, né, aquilo que elas acreditavam, elas registravam no próprio corpo por meio de desenho. Então aqui, ó, múmia egípcia com 30.000 anos de idade tem em sua pele marcada que trazem novos elementos para a compreensão de símbolos religiosos do Antigo Egito. Então, aquilo que eles acreditavam em deuses, né? Antigamente acreditavam muito em deuses. Nós conhecemos, assim, os deuses da Grécia, né? Nós temos lá os guerreiros, né? Os guerreiros gregos, o Aquiles, né? O Thor. Então são os deuses. Então os egípcios também tinham os deuses deles. Aqui, ó. Pela primeira vez, pesquisadores identificaram tatuagem em objetos reais, como flores de lótus, vacas e babuínos. Então nas peles das pessoas, no caso aqui dessa múmia, tinha desenhado uma flor, uma vaca e os babuínos. O que são os babuínos, né? Animal com focinho pontudo, misturados com figuras sagradas. Então eles misturavam. Então quer dizer que aquilo aqui são tatuagens de crenças religiosas que eles acreditavam, né? Os arqueólogos Anne Agustin percebeu estranhas marcas no pescoço. No início, pensou que era apenas pinturas, mas analisando, mostraram que se trata de tatuagens. As tatuagens carregam poderosos símbolos religiosos. As vacas, por exemplo, são associadas a Hathor,
uma das mais importantes divindades do Egito Antigo. Aqui, ó, divindade. Ser com poderes divinos. Então, acreditava, igual nós acreditamos aqui na religião, em nossas religiões, né? No caso, a Igreja Católica, ela acredita nos santos. Então, antigamente, não, o santo seria esses tipos de caricatura, né? De símbolos, como a vaca, no caso, encontrada nessa múmia aqui. Então, aqui eu tenho aqui, ó, o link dessa notícia publicada. Tá? Segundo o texto, qual é o significado da tatuagem da vaca encontrada na múmia egípcia? Então, a professora explicou um pouquinho para vocês. Quero que vocês escrevam com as próprias palavras de vocês, que vocês entenderam. 4. Pesquise no livro ou na internet sobre a divindade egípcia Hathor. Procura descobrir as funções e o que essa deusa, no caso a gente acha que é um homem, né? Mas não, é uma deusa. É ligada e como era representada. Então, vocês vão pesquisar, quem tem internet aí no caso, né? Vai colocar no Google lá e vai escrever para a professora aqui a pesquisa que vocês fizeram.